naturalmente, eles iam crescer o território da nação deles, porque os estrangeiros iam querer tudo ir para a nação de Israel. Exatamente, era o que esse é o propósito do Senhor. Israel ia crescer tanto, ele ia virar luz, ia todo mundo querer ir para Israel. Não ia virar israelita. Aí Deus olha para Israel e diz assim: vocês foram egoístas. Vocês mataram os profetas. Por quê? Na aula passada, futuramente nós vamos estudar mais sobre os profetas, mas na aula passada nós descobrimos que na verdade os profetas são teólogos comentadores do Pentateuco, que o Pentateuco é a lei. O profeta está diante da realidade e ele olha para a realidade, ele olha para a lei e ele diz: não está sendo aplicado o que o Pentateuco mandou. Então o profeta vem com uma palavra do Pentateuco e diz: vocês estão errados. Aí sabe o que Jesus diz? Vocês mataram os profetas. Vocês me rejeitaram. Então a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Tirou o reino de Israel e passou para um outro povo. Sabe quem é o povo que ele passou o reino? A igreja. Aí eu te pergunto, a igreja está fazendo? Aí você que pensa. Aí é você que pensa. Porque Israel não fez. Aí o que a gente pensar? E nós? Ou será que Jesus olhará para nós e também nos dirá: eu enviei profetas e vocês excluíram, porque não profetizou bênção, porque mandou que o certo era isso, que era para fazer aquilo. Não, vocês excluíram os profetas, vocês fecharam os olhos para o pobre, para uma necessidade. Eu tive fome, não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, eu tive com frio, não me cobriram, eu tive doente, não fosse me visitar, eu tive preso, não foste me ver. Eu estava com um missionário no campo, vocês mandaram, quero o resto, nem se preocuparam. Vocês enriqueceram em convenções, enriqueceram os magnatas, sustentaram o mercado gospel, usaram o dinheiro público para enriquecer cantor em marcha para Jesus, que ganhava 100 mil, 200 mil, e tem órfão abandonado. Jesus vai falar isso para nós igual falou para Israel ou não? Aí é você com Deus e com a sua consciência, porque o profeta Deus sempre levanta. Vamos lá. A pergunta que eu faria para vocês agora: alguém aqui vai virar ateu por causa da escravidão agora? O quê? Quais perguntas? Resumo de tudo. Primeiro, incoerência textual. Seria incoerência contextual. Seria incoerente o Moisés, que defendeu o escravo, dar uma lei que oprime o escravo. Incoerência ali na história, que é o quê? Abraão já tinha um relacionamento positivo com o escravo. Seria estranho depois vir a lei para piorar. Terceiro, incoerência textual. Não faz sentido a Bíblia, que sempre deu todos esses direitos para os escravos, agora está punindo. Então é incoerente dizer que a Bíblia está sendo má como escravo. Como é que a gente entende aqueles textos? Primeiro, filha vendida. Primeiro, era voluntário. Ela queria. Segundo, o termo vender é usado até hoje, por exemplo, em casos de futebol. Terceiro, quando se dava o dote, era em reconhecimento do vazio que seria deixado. E era a expressão do amor masculino, dizer: eu estou disposto a abrir mão disso por ela. Ela não poderia ser vendida para outro. Não poderia ser entregue. Tinha o direito, se poderia voltar para casa quando quisesse. Isso é injustiça? Não. Segundo ponto, o escravo fugir sair e levar a mulher. Isso vocês sabem, isso é um direito de proteção à mulher, porque ela não é obrigada. Sim, vai que o cara enlouqueceu. Quer sair de lá e fica doido. Terceiro ponto, o escravo que fica deitado de 1 ou 2 dias e depois morre, e aí o cara só paga uma multa. Não, o escravo foi agredido em dolo e culpa, então teve uma briga, o cara não tinha intenção de matar o escravo. Como é que se descobriu isso? Porque o escravo levantou, ou seja, a ferida não foi tão grave, mas o cara terá a responsabilidade de cuidar desse escravo, porque já é propriedade, dinheiro seu. Agora, se ele feriu o escravo de forma permanente, além dele ser punido, além de ter que dar tudo que já precisava, o escravo terá liberdade. E se ele matar o escravo, ele será morto. Quarto ponto do chifre. O chifre não tira o direito do escravo, mas acrescenta um a mais, que é uma multa. Vocês se lembram disso, né?
Acrescenta uma mais que é uma multa. E o estrangeiro que fica para sempre é um mecanismo de proteção ao estrangeiro que não tem para onde voltar. Pergunta sobre isso. Que oração? 37. É sobre... Hã? Todo mundo, se tivesse até hoje, todo mundo já teria virado. É por isso que a Bíblia chama a igreja de agora nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Nós somos o verdadeiro judeu. Quando nós vamos estudar a teologia de Romanos, a Bíblia diz que você é o verdadeiro judeu. A Igreja de Jesus Cristo é o verdadeiro judeu, porque a Igreja de Jesus Cristo é aquela que obedece à essência da lei que foi dada lá atrás. Infelizmente hoje, muitas igrejas não querem mais viver isso, né? E o que a gente diria pro filho? Que filho? Sobre isso. Se for demorar a palavra dele, vai ficar 3 horas falando com o moleque. Sim, pegue o seu filho e coloque 2 horas para conversar com ele. Uma frase resumida, alguma coisa, não tem como. Não, mas eu resumi aqui em 3 minutos, finalzinho ali. Dá? Realmente. Dá para falar nesse resuminho. Porém, o que acontece? Não, você não vai ter 2 horas. Por quê? Eu li aqui 40 versículos. Vocês não vão precisar ler 40 versículos. Pega um. Pega um, pega outro. Dá exemplos. Sempre é bom exemplo. Por exemplo, eu dei o exemplo do jogador de futebol. Entendeu? Dá sempre exemplos. E é isso. E quanto mais você falar, mais você vai aperfeiçoando. Então, a primeira vez que seu filho perguntar, pode ser que você até, quando você ter. Mas depois você vai acostumando. Aí vai ser fácil, porque você vai ser, né, o pai, obviamente, a autoridade ali, ele vai pegar de boa. Mas tem assunto, cara, que é difícil você resumir tudo. Muito. Só que, pessoal, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, Teve uma vez que me fizeram uma pergunta de um tema que era muito difícil. E eu precisava de tempo para falar daquilo, mas eu não tinha tempo. E, cara, o Espírito Santo me auxiliou no conhecimento que eu tinha já. Veio uma frase rápida na minha mente que eu consegui resumir de forma tão simples que a pessoa entendeu. Então a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo vai guiar também as nossas palavras, né? Então a gente se capacita e... Quando eu me converti, eu trabalhava, né? E um certo dia me encurralou. Chegou um dia me encurralou do sábado, né? E o Senhor me deu aquele versículo que fala que Ele é o Senhor do sábado. Eu tinha lido, mas nem lembrava. Mas o Senhor, do jeitinho que eu falei com ela, quando eu cheguei em casa, fui ver, deu até onde estava, tudinho. Deus me foi faltar. Futuramente nós vamos estudar sobre o sábado também. Do mesmo forma que vocês estão vendo, que coisa linda essas leis bíblicas, nós vamos estudar sobre o sábado. Mas os adventistas estão errados, tá? Pode falar. Em resumo, pode colocar assim, que Deus é amor, foi uma frase que você citou de hoje. E em Cristo não há mais escravo nem senhor. A escravidão traz dor e perca. Servir gera frutos da missão. É um júbilo em plenitude. Resumindo, é isso? Beleza, falou. Pode ser, exatamente. E a escravidão era um mecanismo para resolver pobreza local. Pessoal, eu disse para vocês que tinha um conteúdo bônus hoje. E vocês vão, cara, vai ser muito rápido, eu acho que vai ser 10 minutos, eu acho que vocês vão gostar muito disso aqui. Que é o quê? Como provar para um ateu que o céu existe sem usar a Bíblia? Eita! E aí? Eu quero... Tem como! E nós vamos ver o argumento de C.S. Lewis. Imagina que eu sou um ateu aqui e você me fala, me prova aí que o céu existe? E aí? Onde o avião apura, isso é não, mas calma lá. Se Deus não existe, quem acende a luz do poste à noite? Pessoal, 10 minutos pra gente ver esse argumento rápido. É bônus, é coisa rápida. Que é o quê? Veja só. Esse é um argumento do autor. Esse é um argumento de um autor chamado C.S. Lewis. No livro Cristianismo Puro e Simples. Esse livro. E ele diz o seguinte. Qual o nome do livro? Cristianismo Puro e Simples. E olha só o que ele diz. Ele olha pro Luan e diz assim, Luan, você é ateu, né? Sim, sou ateu. Então você que é ateu, você quer que o ser humano evoluiu, né? Evoluiu, evolução e tudo. E na evolução, você que é ateu, diz que tudo que se desenvolveu no nosso corpo tem uma
São, para sobrevivência, etc. Então, na evolução, todo desejo natural tem um objeto de realização. Por exemplo, se na evolução fez com que você tivesse desejo de comer, é porque existe o objeto da alimentação. Beleza? Por quê? Se a evolução, estou dizendo para o ateu, fizesse você desejar comer e não existisse alimentos, você morreria. Deu para entender até aqui? Você deseja se aquecer, tem possibilidade de aquecimento? Tem muito. Então, todo desejo natural, ele sempre tem um objeto de realização. Alguém discorda disso aqui? Mas aí o ateu poderia dizer, não, eu discordo. Por quê? Porque eu posso desejar ter um unicórnio. E o unicórnio não existe. Moiou. Não, mas aí entra a questão dos desejos. Mas o desejo do unicórnio vem sobre um outro desejo diferente. A resposta do... Palmas para a Marli! Palmas para a Marli! Não é um desejo natural, porque o desejo natural é algo que está presente em todos os seres humanos da... Por exemplo, se o ser humano tem o desejo de sobreviver, é porque existe vida. Aí alguém poderia dizer, Luiz, mas não é porque tem fome que existe o pão. Pode ser que exista uma ocasião no mundo onde exista fome e não exista comida. Aí você pode olhar para o ateu assim, me dá um exemplo de um momento na história que isso aconteceu. Não tem. Sempre existiu comida. Sempre existiu água. Aí alguém diria assim, não, mas a água vai acabar. Então me mostra, acabou? Então se a gente tem sede é porque existe água. Se a gente tem fome é porque existe alimento. Se a gente tem desejo sexual é porque existe o sexo. Sim, ou a reprodução. A reprodução. Então todo desejo natural existe um objeto de realização. Então vamos lá. Primeiro ponto. Todo desejo natural, existe um objeto de realização. Aí o C.S. Lewis diz o seguinte: existe um desejo natural que não existe um objeto de realização, que é a alegria. Todos os seres humanos desejam a alegria naturalmente. Só que me fala um objeto que se identifica completamente com a alegria. Quando você tem fome, você quer a comida. Quando você tem sede, você quer a água. Quando o cara casado tem desejo, ele quer se relacionar com a esposa. E quando o cara quer alegria, o que ele quer? E a alegria é diferente de prazer, porque os animais sentem prazer. Sim. Mas é diferente. Quando ele quer alegria, você chega num depressivo, você quer alegria? Tá, mas o que você quer? O que eu posso fazer para você? Você quer... A pessoa às vezes nem sabe o que é a resposta. Mas a alegria é um desejo natural. Mas depende do que a pessoa se alegra, né? Por exemplo. Ué, tem muita gente que se alegra com coisas diferentes. Ok. Então você pode se alegrar com isso, você pode se alegrar com aquilo, etc. Mas o fato é que, no caso desta alegria, não tem um objeto de realização específico. Ah, sim, entendi. Isso. Porque até então cada um se alegra com o E, inclusive, nenhum dos objetos de alegria que você diz isso me alegra, lhe preenche completamente. Porque se você ficar 24 horas por dia com esse objeto, e daqui a pouco você está triste. Mas então, C.S. Lewis diz o seguinte: se todo desejo natural tem um objeto de realização, e a alegria é um desejo natural que eu não vejo nenhum objeto de realização nessa vida, sabe qual é a conclusão? Significa que há um outro lugar onde o objeto de realização da alegria está. Vamos lá. Se o C.S. Lewis disse o seguinte: se todo desejo natural tem um objeto de realização, e a alegria é um desejo natural, então a alegria tem um objeto de realização.
Só que eu não encontro o objeto de realização da alegria em nenhum lugar nessa vida. Então a única conclusão, a única possibilidade é que o objeto de realização desta alegria está em outro lugar, que não é essa vida. Deu para entender? Se ele falar para mim, não, mas aí a única forma dele refutar esse argumento é dizer o seguinte, mas a alegria não é do desejo natural. Eu duvido que ele encontre uma criança que cresça e não queira ser alegre. Eu duvido que ele encontre um adulto que não queira ser alegre. É porque o adulto pode enganar, ele pode, não, eu não quero ser alegre, etc. Mas o que a gente poderia dizer é que esse desejo, ele já não é natural, porque foi ele que construiu. Porque o natural que todo ser humano cresce, toda criança quer ser alegre. Então, se a alegria é um desejo natural, e como você, ateu, crê na evolução, você defende que todo desejo natural tem objeto de realização. Então, se a alegria é um desejo natural, ela tem um objeto de realização. Mas se ela tem, onde é que está? Se não está aqui nessa vida, qual que a gente pode ter certeza? Existe um outro lugar onde está esse objeto de realização de alegria. E a esse lugar nós chamamos céu. Mas conseguiram entender o argumento? Com certeza. Fez sentido? E é normal que, por ele não ser cristão, ele não chama de céu. Sim. Cristiano. O Luiz, você estudou sobre o TCDK? Quê? TCDK? Hã? Você já estudou sobre o TCDK? Não sei o que é isso. É uma espécie de mandamento judaico que você cumpre umas ordens de obrigação com o outro e através disso, nível de justiça, e através disso as bênçãos vêm sobre a sua vida. Muito bom, não conheço não, vou pesquisar. Não conheço isso daí. Manda pra mim o nome disso daí que eu vou... Pessoal, vamos... Eu ia apresentar mais 2 argumentos do C.S. Lewis hoje, mas eu vou deixar... eu vou apresentar um argumento do Plantinga. Argumento do Plantinga contra o ateu, dizendo que o ateu não é racional. Que é o quê? Para o ateu, tudo que você fala não tem alma, não tem espírito. Tudo é uma reação química do cérebro, porque a gente evoluiu do macaco e tudo é... Então, reação química do cérebro é isso. A gente é um ajuntamento de aglomerados químicos, você chacoalha, sai um negócio e dá as nossas crenças. Então, as nossas crenças são simplesmente resultados de movimento químico. Aí o Plantinga diz o seguinte: se eu pegar uma Coca-Cola e mexer e sai gás, e pegar uma Fanta e mexer e sai gás, deu resultado diferente, correto? Qual desses é verdade? Os dois. Não tem verdade nem mentira. Por quê? Porque a reação química não se preocupa com o que é racional. Então, o Plantinga diz o seguinte: se o ateu diz que a gente é só química, e a química não se preocupa com o que é verdade, então o ateu não pode provar que o que ele acredita é verdade, porque na cabeça dele não tem alma, então só tem reação química. É como se fosse uma Coca-Cola mexendo. Deu para entender ou ficou confuso? Mas deu para entender ou ficou confuso? Ficou confuso, meu Pamba? O que não deu para entender? Por isso que eu ia deixar isso para outro dia, porque às vezes precisa mais de tempo. Tudo que ele acredita não é verdade. Exato. Mas, eu vou explicar. Para nós cristãos, nós temos alma, correto? Para o ateu, a gente não tem alma. Para o ateu, a gente é só um monte de pedra e tudo que a gente fala é coisa do nosso cérebro, é química, não tem nada a ver com a alma. Aí o Plantinga, que é Alvin Plantinga, um pastor americano, ele diz o seguinte: então se tudo que o ateu fala é resultado químico, a química se preocupa com o que é verdade ou não? Não. Então, se tudo que o ateu fala é só uma reação química e a reação química simplesmente acontece e não se preocupa com a verdade, o ateu não pode ter certeza que o ateísmo é verdade, porque simplesmente o ateísmo é resultado químico. Mas quem criou essa lógica? Quê? Quem criou essa lógica?
Qual lógica? Não, isso aí que você tá falando. Esse argumento foi um autor chamado Plantinga. E ele diz que o ateísmo, se for verdadeiro, ele não é racional. Porque simplesmente ele pode dizer, beleza, você é ateu e o seu resultado é químico e o meu é químico. Então é o seguinte, o seu deu ateu, o meu deu cristão. Você não pode dizer que eu estou errado porque é um resultado químico só. Caraca, acabou com o ateu. Deixou jogado, né? Quê? Graças a Deus. Não. Enfim, eu ia deixar esse argumento para outro dia, tem vários argumentos mas eu queria hoje falar só sobre o do céu. Mas o do céu deu para entender? Perfeitamente. Do céu ficou top. Ô Luiz, então se eu for falar esse argumento para alguém e eu chegar no ponto de que, tipo assim, você acha que a busca pela felicidade é uma reação natural? É. Então qual que é o produto de realização da felicidade? E a pessoa fala assim, não, cada um tem o seu. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que se alegra jogando um videogame específico. Certo. Como é que eu contra-argumento isso? Que no caso, esse objeto de alegria não preenche o desejo dele de alegria. Não é, porque é o seguinte, você tem fome e eu tenho fome, você vai matar a fome pulando? Você não pode escolher o jeito que você mata a fome, porque isso é um desejo natural. Você só tem como matar a fome comendo. Então o objeto da realização do desejo da fome é comida e pronto, acabou. Não, eu vou escolher matar a fome fazendo assim, polichinelo. Então acabou o jejum intermitente, né? Não entendi? Jejum intermitente. O povo tá matando fome fazendo jejum. Não tem como matar a fome fazendo jejum, né? Tem como matar a fome só comendo. O que a gente pode fazer é, às vezes, se acostumar um pouquinho a resistir à fome. Mas, por exemplo, você casou, você está com vontade de relacionar com a sua esposa. É um desejo natural, desejo da relação sexual. Não, eu quero matar esse desejo jogando pimbolim. Você vai matar? Não, eu escolho o jeito que eu mato o desejo pela minha esposa. Eu vou escolher matar o desejo pelo meu esposo ou pela minha esposa virando 2 piruetas. Não, eu vou matar o desejo pela minha esposa cortando meu cabelo no barbeiro. Você vai? Não existe, exatamente. Não existe isso de cada indivíduo escolher a forma de concluir esse desejo. Esse desejo natural. Então, não deve haver um objeto absoluto do desejo natural. O problema é que para fome, alimentação, para sede, líquido, para relação sexual, para desejo sexual, sexo e para alegria. Oi. Tem um vídeo daquele pastor Rodrigo Silva, da Adventista, e ele tá com um ateu no podcast. E aí ele começa a conversar, daí ele fala tudo tipo assim, eu sou um homem, né, um bom esposo, eu sou um bom profissional, você também é, tudo que eu sou, a gente tá igualado aí. Você é um homem de bem e tal, começou os dois, né, os dois igualzinhos. Aí ele falou assim, só que o que eu te pergunto agora é o seguinte, se a gente morrer agora, eu e você, o que você espera? Perguntou para o ateu. Ele falou, nada, morreu, acabou. Ele falou, pois eu espero a vida eterna. E por isso que todo dia eu te mando uma mensagem. Cara, vamos aceitar Jesus, vamos confiar, vamos acreditar, né? Vocês de ver que ele falou, tem algo além disso aqui? Tem algo massa também, só que eu não vou falar hoje, que é um argumento da aposta de Pascal, que é algo que o Rodrigo Silva fala também. Mas, pessoal, veja bem, essa questão da alegria. Quantas pessoas vocês já conheceram que às vezes têm tudo o que queriam? Cara, eu desejei essa profissão, eu desejei esse patrimônio, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, não me falta nada, e eu não estou alegre. Tá, mas o que te falta? Nada. Eu tenho tudo. Isso significa que não existe nenhum objeto nesta vida capaz de sanar esse desejo natural da alegria. Significa que o objeto da realização da alegria não está está em outro lugar. E a este outro lugar, se neste outro lugar existe o objeto da realização da alegria, significa que neste lugar não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá. É o que nós cristãos chamamos de céu. Maravilha, dá para convencer agora um ateu agora. Aí quando eu virar ateu aqui na sala, você pergunta aqui, você quer ser alegre?
Vai ser. Quando eu virar teu, você quer alegria? Fique de pé, vamos orar.